Salmo 34, o verso de número 8. Eu gostaria de estar ministrando ao coração dos irmãos sobre a gratidão prova nossa alegria em Deus. A gratidão prova a nossa alegria em Deus. Você é grato a Deus? Então seja alegre, esteja alegre. Cumpra esse mandamento do Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Salmo 34, verso 8, o texto diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Te agradecemos, te louvamos, porque é infinitamente melhor, ó Deus, estar na tua casa, reunidos entre os santos e com os santos, em torno do seu nome, Senhor. Nome que a tua palavra diz que foi dado entre todos os nomes e está acima de todos, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e estes mesmos joelhos confessem que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvamos o teu nome pela tua benevolência, pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Não existe maior milagre que possa ser contado em qualquer lugar, seja na nossa casa, seja na igreja, no púlpito, no trabalho, andando na rua. Não existe maior milagre a ser contado que não seja a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em favor do eleito, em favor do pecador. Como disse o apóstolo Paulo, qual eu sou o maior. Por isso, Senhor, receba a minha adoração, o meu louvor, a minha gratidão, Senhor, a minha alegria, a satisfação e o contentamento do meu coração em poder falar das grandezas de Jesus. Aleluia, bendito seja o teu santo nome. Fala ao nosso coração, nos alimente nesta noite, a fim de que possamos, ó Deus, sair daqui um pouco mais parecidos com Jesus. Louvado seja o teu nome, assim seja em nome de Jesus. Meus irmãos, podeis assentar. A gratidão prova a nossa alegria em Deus. O interessante é que o contexto desse salmo, o Salmo 34, depois você lê lá, 1 Samuel, capítulo 21, dos versos de 10 a 15, uma das várias experiências que Davi teve, né? Experiências que eu acho que eu posso chamar de icônicas, né? Davi fugia de Saul, passou na morada dos profetas, se alimentou ali com o seu grupo, e perguntando se havia um instrumento de defesa, um instrumento de guerra, uma espada. E o sacerdote, o profeta que estava ali, disse: olha, eu não tenho nenhuma outra arma aqui, a não ser a espada de Davi que você derrotou, de Golias. Daqui a pouco eu vou mandar o Abacuque descer do sicômoro. Mas é muito interessante aquela experiência de Davi. Davi parte para Gate e se refugia ali entre os filisteus. Só que a fama de Davi já tinha chegado naquele lugar. E os servos do rei Ax, eles começam a falar: mas não é esse o rei de Israel? Davi nem era rei, né? Havia sido ungido, mas ele não havia nem tomado posse, nem tomado posse do trono. Mas os servos do rei de Gate, já conhecendo a fama de Davi: não é esse o rei de Israel? A qual as mulheres, alegres, depois de tantas batalhas,
e cantavam acerca dele. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, e aquilo preocupou Davi. Ele ficou com medo. E o interessante é que Davi começou a arranhar as portas, a esgrenhar o seu cabelo e deixar a saliva escorrer pela barba. E ele começou a fazer um teatro ali na frente daquele rei, para que todos pensassem que ele era louco. E aí acabou que Aques entendeu mesmo que ele era doido. Esse camarada é doido. Não está cheio de doido aqui em Gade para que você me traga mais um? Ou para que vocês me tragam mais um louco aqui para fazer esse show pirotécnico na minha frente? E o Salmo 34, ele nasce dessa experiência de Davi, e ele narra aí no verso 8, falando a respeito da bondade de Deus. E ele convida: provai e vede que o Senhor é bom. E nesse convite, àqueles que aceitam esse convite, existe uma promessa. Ele vai dizer que é bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aqui o salmista, ele apresenta o significado dessa confiança, e que não há nada, meus irmãos, nada da parte de Deus que possa impedir que os piedosos se acheguem diante de Deus. Inclusive em Jeremias, no capítulo 29, o profeta, ele, nos versículos 13 a 14, o profeta, ele incentiva os seus ouvintes. E essa palavra do profeta, ela reverbera hoje na vida da igreja. O texto diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele continua dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É muito interessante quando nós nos permitimos parar diante, seja qual for o texto que você estiver lendo, e deixar Deus ministrar o seu coração. Estava comentando aqui, antes de tomar a palavra, a respeito daquilo que nós conversamos no início aqui, sobre a experiência impactante de Paulo. Paulo, ele entregou de fato a sua vida a Deus, de tal forma que ele via a espada do carrasco como uma chave que abriria a porta para a entrada dele nos céus. Quando nós paramos diante do Senhor, para que o Senhor ministre ao nosso coração, seja qual for o texto que você está lendo, como esse aqui, do Salmo, provai e vede que o Senhor é bom, nós estamos sendo convidados a que provemos o Senhor. O verbo aqui, provai, e tem um outro aí, ver ou vede, ele nos chama para um exame. Provai e vede. Se fosse possível colocar até na boca, nós saberíamos que é bom, doce como mel. E ver aqui é examinar, é inspecionar, perceber, e inclusive também nos chama para considerar que o Senhor é bom. Pois as verdadeiras bênçãos só vêm para aqueles que confiam no Senhor. E se nós confiamos no Senhor, nós precisamos aguardar de Deus as suas bênçãos. E sermos gratos porque elas virão. Davi, ele vai falar a respeito dessa gratidão que ele tinha, dessa alegria que tomava o seu coração, ao ponto de fazer essa conclamação: provai e vede que o Senhor é bom, e a bondade de Deus se estende de geração em geração, e ela se estendeu a nós. A bondade de Deus, ela foi estendida a nós.
E nós podemos nos colocar diante de uma mesa ou diante de uma cama, quando nós pegamos o lençol para estender a cama, e ele cobre toda a cama, cobre toda a mesa. A bondade de Deus se estendeu a nós, e por causa dessa bondade estendida a nós, somos bem-aventurados. A semelhança de Davi, Paulo também, ele vai falar a respeito dessa bondade aos seus discípulos da igreja de Éfeso. Efésios, no capítulo 2, versos de 6 a 7, o apóstolo declara: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O Senhor é bom. Agora, nós estamos sendo chamados nessa noite, meus irmãos, a considerar um sentimento que está escasso aí fora. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos deixar esse sentimento morrer no meio do povo de Deus, que é a gratidão. Sermos gratos. O sentimento de gratidão é tão importante que os filósofos, eles consideram a gratidão uma virtude a ser alcançada, ou seja, ser grato é traço de um caráter moralmente positivo e que deve ser desenvolvido pelo ser humano. A sociedade está sendo desumanizada a tal ponto que a gratidão está sendo estrangulada nessa sociedade que se corrompe. Mas a igreja não pode permitir que isso aconteça, pois é a gratidão que demonstra a alegria da obra que Deus fez em nossas vidas. E olha que Ele não somente fez, Ele continua fazendo. E essa gratidão, ela é tão importante que a Bíblia também vai trazer uma consideração acerca dela. Pois esta mesma palavra que nos mede, que é a nossa régua, que é o nosso prumo, ela diz que a gratidão não é apenas um ato de reconhecimento pelas bênçãos recebidas, mas ela deve ser uma atitude advinda de um coração permeado por ações relacionadas à alegria de receber algo da parte de Deus. No Antigo e no Novo Testamento, a gratidão é frequentemente associada ao louvor e à adoração a Deus. Ou seja, estando bom ou ruim, eu tenho que estar em gratidão a Deus. Em todos os momentos. A semelhança do que falamos no início também acerca da alegria. A alegria que a Bíblia nos chama, que o apóstolo nos aconselha e coloca nessa palavra como um mandamento, ou seja, não é uma escolha. Eu vou ficar alegre por causa de circunstância. Hoje eu não estou afim de ficar alegre não, porque estou querendo pegar um pelo pescoço. Não! A nossa alegria, ela não está firmada, ou ela não é medida por circunstâncias que passamos, mas a nossa alegria, ela deve permanecer constante, porque está na fonte de toda a bem-aventurança. O Senhor deve ser a nossa alegria. Estando bom ou ruim, bem ou mal, eu tenho que estar alegre. Agora, é lógico, é fácil? Não. É por isso que os eleitos foram chamados. Tiveram seu coração mudado. O coração de pedra foi retirado e colocado um coração de carne. E nesse coração Deus imprimiu as suas leis. Ele se fez o nosso Deus e Pai, e fomos chamados por Ele a ser filhos. Stephen Fuller, um pastor de uma igreja no Oriente Médio, ali
em Dubai, ele vai trazer uma experiência muito interessante. Ele diz assim: quando eu tinha 8 anos, eu fiz um exame oftalmológico. Enquanto tentava decifrar as letras do gráfico, eu errei tantas vezes que o médico achou que eu estava brincando. Mas isso não era brincadeira. Eu era muito míope. A miopia, meus irmãos, é um distúrbio visual cuja principal característica é a dificuldade de enxergar de longe. A minha situação ela é pior. Eu não enxergo mais aqui nem o rosto dos irmãos. Eu só enxergo cores. E por causa da luz, piora mais ainda. Aí o que aconteceu? Pegaram a miopia, o astigmatismo, o estrabismo, botaram o liquidificador e criaram uma coisa chamada ceratocone e me deram. Ele tinha dificuldade de ver de longe. Uma semana depois, quando ele pegou o seu primeiro par de óculos, disse o pastor, eu fiquei chocado. Eu podia ler as placas das ruas, reconhecer o rosto das pessoas à distância, ver montanhas distantes e folhas individuais nas árvores. Eu podia ver mais claramente do que nunca. Isso é muito parecido com a gratidão. A gratidão é como um par de óculos, pois nos ajuda a ver a glória da misericórdia de Deus com mais clareza. E, portanto, nossa maior alegria é ver a glória de Deus e, por meio da gratidão, sentir o aumento dessa alegria. Ou seja, Deus nos tirou da miopia, do estrabismo, do ceratocone espiritual e nos deu uma visão espiritual saudável, equilibrada, que nos mostra tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. E em contrapartida, nós somos chamados, convidados a sermos gratos a Ele. E uma das demonstrações mais interessantes de gratidão na Bíblia está lá em Lucas, no capítulo 17. E o primeiro ponto que eu gostaria de estar vendo com os irmãos aqui é sobre a gratidão que nos ajuda a ver o que Deus tem operado em nós. Lucas 17, verso 15, o texto diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Guarde isso, voltou dando glória a Deus em voz alta. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, e que essa pergunta já está na minha cabeça, já tem muito tempo, e direcionada a mim em primeiro lugar. Quando foi que você sentiu gratidão por experimentar uma cura que vem somente de Deus? Quando foi que você sentiu gratidão por experimentar uma cura que vem somente de Deus? Bem, a gratidão trouxe diretamente de volta um dos 10 leprosos. É uma história que todos nós conhecemos. Leprosos que foram curados e que louvavam a Deus pelo que tinha acontecido. O texto diz que ele viu, à semelhança do salmista, o ex-leproso voltando para agradecer ao Senhor. Está lá em Lucas 17, de 11 a 19. A respeito da cura que Cristo tinha operado na vida daquele homem. Eu tenho, irmãos, aproximadamente entre 17 e 18 anos de serviço público. Uma parte na União, em âmbito federal, né? E em outra parte, no âmbito estadual. Na minha experiência no estado, eu comecei como motorista. E uma vez o meu chefe de transporte, por causa da capacidade que eu tinha de ver as coisas acontecerem ao meu redor, e tinha muita coisa acontecendo, e a gente sabe que o serviço público é um leque aberto e um cano de 200 milímetros correndo numa pressão muito grande. Todo mundo quer furar aquele cano para beber da água, porque não querem chegar na torneira para abrir a torneira e tirar ali o copo e beber.
mas eu quero furar antes. E aí, por causa dessa sensibilidade que eu tenho de ver, porque eu vejo mesmo, ele me deu um castigo velado. Ele me chamou e falou assim: tem um motorista lá no Hospital Eduardo de Menezes, lá no Barreiro de Cima. Você conhece, né? Longe pra caramba. Belo Horizonte tinha um sistema de transporte, bairro a bairro. O ônibus saía do bairro Santa Mônica, que é um bairro lá em Belo Horizonte, e ia lá do outro lado, do bairro Betânia. Passava pelo centro, pegava quem ia para o Betânia e ia para o Betânia. E ao contrário fazia também. Então era assim, de tão longe que era. E eu fui trabalhar num hospital chamado Hospital Eduardo de Menezes, um hospital que trabalhava com pacientes em estágio terminal de câncer e hanseníase, que é a lepra. E aí eu ficava transportando esse pessoal para cima e para baixo, e em uma semana eu tive 2 experiências. Eu fui levar um paciente em estágio terminal de hanseníase para fazer um exame. O rapaz estava branco igual neve. E eu fiquei chocado com aquilo. A gente sabe que a hanseníase, o tratamento dela mudou muito, muito mesmo. Daquela época, que quando ela se apresentou igual essa aqui. Porque o texto fala, irmãos, que Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém, e de longe, os leprosos avistam Jesus e começam a gritar, para pedir cura para Jesus. E quando você lê o texto, você não vê Jesus Cristo falando assim: vai porque você foi curado. Não, eles chegam lá para o sacerdote no momento de apresentar a oferta para a purificação, para serem considerados purificados. Eles já estavam curados, chegaram lá curados. Eu falei assim: mas que interessante, Jesus nem falou assim, vai que você está curado. Eles chegaram lá para fazer a oferta e eles se viram curados. E no momento que eles se viram curados, um dos 10 voltou para agradecer. E quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus com uma gratidão que não cabia dentro dele. Que só sabe quem está à margem da sociedade, quem está excluído do convívio da família. E quando eu falei aqui a respeito de guardar essa questão de em alta voz glorificar a Deus, a hanseníase, a lepra, ela interfere nas cordas vocais e a pessoa fala com dificuldade. Mas no momento que ele foi curado, ele deu glória a Deus, reconhecendo e retornando a Cristo em gratidão pelo milagre ocorrido. E o texto fala que Jesus Cristo faz uma pergunta: ora, não eram 10? Cadê os outros 9? E impera o silêncio. Nós precisamos olhar para a obra que Deus tem feito em nossas vidas e sermos conduzidos por um sentimento que não caiba em nós. A igreja não pode deixar o sentimento de gratidão morrer, ou assim como o mundo tem feito, não deixando, ou deixando o sentimento de gratidão morrer, que é o nosso caso. Na verdade, o mundo tem feito diferente. O mundo tem estrangulado a gratidão. O mundo não tem se silenciado para a gratidão. Não, o mundo tem assassinado a gratidão. No nosso caso, nós não podemos negligenciar a gratidão como uma planta que fica semanas e semanas sem receber água. Irmãos, nós somos chamados para ser um povo grato. O único dos 10 que retornou, ele expressou a sua gratidão. E o interessante é que ele era um samaritano. A história dos samaritanos aqui, ela vai muito mais além do que simplesmente o texto, se é que eu posso chamar de simplesmente. No momento que a mulher samaritana fala assim: como é que você, judeu, pede-me água
de beber. Você sabe que os judeus não se dão com os samaritanos. Aí a gente vai perguntar, vai se perguntar e vai pesquisar. Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Ah, porque os samaritanos, eles são uma mistura de povos. Não é só por causa disso, não. O reino do norte se uniu a outro povo pagão numa guerra contra a Judéia. É por isso que imperava a inimizade. Não era só por causa de não serem judeus puros. Mas o samaritano, uma pessoa relegada ao esquecimento dos judeus, ele retornou com gratidão. E os outros 9, que porventura deveriam ser judeus, nem esquentaram a cabeça. Porque eles conseguiram o que eles queriam de Jesus. E olha que muitas vezes nós agimos assim com Cristo. Eu já consegui o que eu queria. Eu não preciso mais de Jesus. A gente trata Deus ou a presença de Cristo como se fosse um supermercado. Mulher ou marido, acabou o arroz, tem que ir no supermercado comprar. Aí nós vamos lá quando precisa. Não é assim que tem acontecido com os crentes? Nós não podemos agir dessa forma. Mesmo que estejamos transbordando da bênção de Deus, o Senhor deve continuar a ser e ter o nosso maior apreço. Devemos sempre estar em gratidão ao Senhor. O problema é que hoje nós vemos a ação de graça, principalmente como um muito obrigado, ou como, na verdade, uma obrigação a ser cumprida. Deus fez algo por mim, então agora eu lhe devo apenas gratidão. E depois de dizer muito obrigado, a minha dívida estará paga e passaria a me preocupar com outras coisas. Mas não é assim, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina. Não é dessa maneira que a Bíblia fala a respeito de ser grato. Precisamos, portanto, retornar pelo mesmo caminho daquele ex-leproso, que, conduzido por um espírito de gratidão, retornou ao mestre que curara, e nos prostrarmos em atitude de reconhecimento de que Jesus não somente foi a fonte da cura, mas também a fonte de toda a salvação. Ontem no culto no lar, na casa da Valquíria, que foi o primeiro do ano, e nós já temos, graças a Deus, um outro já agendado, e nós queremos fazer isso como prática na vida da igreja. Nós estávamos falando a respeito de um relacionamento que o homem precisa ter com Deus. É o homem que precisa desse relacionamento. Mas não, eu só quero as bênçãos. Eu gosto de Jesus, eu acho Jesus lindo. Deus é meu Pai. Eu recebo as suas bênçãos e dou as costas por gratidão. É assim que o homem faz. Principalmente o homem sem Cristo, porque o homem sem Cristo, ele além de ser tolo, ele é anti-Deus, ele não quer Deus. No Evangelho de João, João declara que Jesus Cristo, ele é a luz do mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más, e não quiseram a luz. Mas graças a Deus, pelo fato sublime, supremo e grandioso, de que Deus, em sua terna misericórdia, atrai o homem e o coloca em sua presença, justificando-o, regenerando-o, fazendo dele uma nova criatura e transformando-o em filho. Essa filiação só é possível em Cristo Jesus. Não vem do Papa, não vem do pastor, não vem do padre, não vem do beato, mas vem de Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2, verso 9, que agradou a Deus em que Jesus Cristo habitasse toda a plenitude da divindade. E a palavra de Deus diz que o Senhor entregou tudo para ele. A administração da soberania está nas mãos de Jesus. Ele é o canal em que o homem pode se achegar a Deus. João 14, verso 6, deixa isso claro.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, diante dessa realidade suprema, sendo hoje da família de Deus, co-herdeiros com Cristo, como diz Paulo, nós precisamos cuidar deste sentimento de gratidão e sempre chegar diante de Deus: Senhor, eu sou grato. Eu sou grato, independente das circunstâncias que eu esteja passando. Senhor, eu sou grato. E eu posso repetir isso mais de 1 bilhão, de 1 trilhão de vezes, que não será suficiente para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito e continuará fazendo, porque Ele é fiel a si mesmo. Jesus Cristo restaurou aquele homem não somente de forma social, ou seja, devolvendo a ele o convívio da família e da sociedade, mas também trouxe a ele a restauração espiritual, pois ele é poderoso para pôde realizar isso na vida daquele homem e realizou nas nossas vidas também. Portanto, vem mais uma pergunta para nós: como está a nossa visão para com Cristo? Será que está correta? E isso em face a tudo que Ele operou em nós? Será que nós teríamos capacidade de pegar o mesmo caminho que este ex-leproso pegou e voltar, mesmo que diversas pessoas estejam indo numa mão contrária? Para onde você está indo? Está todo mundo indo para lá, você está indo no caminho contrário? Estou. É porque é para lá que está Jesus, não é para cá não. Jesus está lá, não está para cá não, então eu vou lá. Não me interessa se todo mundo está indo para lá. Eu quero ir para onde Jesus Cristo está. Jesus está lá. Não, só, mas tem mais de 1000 pessoas indo contrário, na mão contrária. Seja ímpio ou seja crente, tem muitos indo à mão contrária. Olha o que aconteceu na pandemia. A gente esquece, né? Memória fraca, a pandemia passou, está aí, querendo, perturbar a gente de novo. Mas tantas pessoas tomaram um rumo, e alguns poucos crentes continuaram no rumo contrário. Por quê? Porque Jesus está lá, não está para cá não. A mão certa é para cá, eu tenho que ir lá, ó. Ele me curou. Eu tenho que ser grato a Deus ao ponto de assumir o mesmo sentimento que havia no coração do apóstolo Paulo. Ele escreve aos Gálatas no capítulo 2, verso 20, ele diz assim: logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estava pensando nesse texto ontem também. A vida que eu tenho agora, que você tem, é porque alguém morreu no seu lugar. E eu pensando nisso: Senhor, o Senhor morreu no meu lugar. O Senhor morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. A vida que eu não tinha, o Senhor tirou de mim, porque na verdade eu achava que era vida, mas era morte. E de fato, de verdade, o Senhor me deu a vida que é do Senhor. Pois a vida que eu tenho agora não é minha, não me pertence. Eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou no meu lugar. E eu não posso fazer a minha vontade. Eu não vou participar disso, porque eu não estou com vontade. Eu não quero ler a Bíblia porque eu não estou com vontade. Eu não quero me ajoelhar ou simplesmente me assentar e orar a Deus porque eu não estou com vontade. Eu não quero ler os textos das reminiscências porque eu não estou com vontade. Eu não quero ouvir as pregações, mesmo que eu tenha perdido no domingo, porque eu não vi no domingo porque eu não estava com vontade. Mas agora que o vídeo está lá disponível para mim, eu não vou ver agora porque eu não estou com vontade. Aí essa vida é de quem? É de Jesus ou é minha? E essa vida é a vida que Cristo nos deu? Ou é a morte que eu estou querendo viver de novo? Eu preciso entender que a gratidão de Deus,
a Deus, ela tem que me conduzir a uma vida diferente. Aquele ali é grato, porque ele está voltando para o caminho que Cristo colocou. Por isso que todas as vezes, até a terceira dinastia, se não me engano, o profeta ou o sacerdote que ungiu o rei, falava com ele assim: olha, Deus está entregando a você Israel. Se você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e ser fiel aos mandamentos do Senhor, Deus firmará o seu trono, e nunca faltará um herdeiro que se assente no seu trono. Todas as vezes, era a mesma coisa. Se você não se desviar para a direita nem para a esquerda. Por que está falando isso? Porque é possível se desviar para a direita e para a esquerda. Né, irmã Sandra? É possível. Por isso nós precisamos estar ligados nesse sentimento que precisa ser resultado da alegria do meu coração. Jesus. A maior alegria da gratidão é perceber o que Deus fez. Aquele homem percebeu. Lucas 17:16 diz: e prostrou-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus agradeceu-lhe. Seu retorno é prova de que ele havia reconhecido que tinha estado na presença do Deus encarnado. Ele queria mais do que uma simples cura física. Seu coração ansiava pela salvação divina. Jesus curou 10 leprosos, de fato, mas apenas um retornou para expressar a sua gratidão, pois os demais não perceberam a grandiosidade e o real significado que aquela cura proporcionaria a estes. E o que retornou, mesmo sendo ele um samaritano, os seus olhos foram abertos e ele conseguiu ver o grande milagre operado por Cristo em sua vida, certamente cheio de alegria, espanto, admiração. Ao ver que havia sido curado, retornou na direção correta, indo para Cristo agradecer o milagre que o Senhor operou em sua vida. Todos os 10, com certeza, ficaram muito felizes com a perspectiva da volta a uma vida normal, com a família e os amigos. Mas só um, que com sua alma agarrou as profundas implicações do que tinha acontecido com ele. É possível receber grandes presentes de Deus com um espírito ingrato. 9 dos 10 leprosos atuaram assim. Entretanto, o ex-leproso, agradecido, aprendeu quão importante foi a sua cura. Por isso, meus irmãos, nós podemos descobrir a maior alegria da gratidão observando o que a palavra de Deus veio anunciar aos homens através do ministério de Jesus. Atos no capítulo 10, verso 38, Lucas ele declara: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Semelhantemente, o que ocorreu na vida daqueles 10 leprosos, Jesus se manifestou trazendo cura, libertação, mas somente um recebeu a salvação. Portanto, como está a nossa vida hoje? Temos dado lugar à gratidão, reconhecendo a obra de Cristo em nós, assim como o ex-leproso entendeu a sua realidade? Eu não quero só a cura, mas também eu preciso do perdão dos meus pecados, que me aliena a realidade que Deus tem para mim. Por isso, por intermédio de Cristo Jesus, aquele homem recebeu a cura física e a salvação eterna. Perceber o que Deus tem operado em nossas vidas também é sinal de gratidão e alegria. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Concluindo, meus irmãos, precisamos, portanto, crescer em direção à gratidão, não deixando esse sentimento morrer no nosso meio. Sempre que tivermos a oportunidade de estarmos diante de Deus, e é sempre, em todo momento, e já foi pregado aqui sobre isso, corandel. Em todos os momentos estamos diante daquele que tudo vê e que tudo pode. Por isso eu quero que em todos os momentos eu esteja inundado de gratidão por aquele que me amou e entregou o seu filho no meu lugar. O tempo em que nós estamos vivendo, esse cristianismo doente, manco que está sendo pregado aí fora,
quer tirar de Cristo os efeitos de sua obra, mas saibam eles que isso nunca vai acontecer. E eu digo a palavra nunca com toda liberdade e certeza de que isso nunca vai acontecer. Jesus continuará sendo o caminho, a verdade e a vida e o acesso ao Pai. Porque é só Ele que pode revelar Deus ao homem. É necessário crescermos em direção à gratidão. Mas como podemos fazer isso? A primeira, temos que contar com a ajuda do Espírito Santo, pois o objetivo do ato de ação de graças é ver e sentir a glória e a misericórdia de Deus, e não podemos fazer isso sem a obra do Espírito Santo. Segundo, precisamos ponderar o valor dos dons de Deus. Tem gente na igreja que não sabe nem qual dom que tem, mas não se apresenta para fazer qualquer coisa. Eu não sei se meu dom é dirigir vassoura, mas se tiver uma vassoura para dirigir, eu estou aí disponível para dirigir. Eu não sei se o meu dom é manusear uma bandeja, mas se tiver uma bandeja para manusear, eu estou aí para manusear, porque Jesus Cristo disse que aquele que for menor no reino do aqui, agora, será o maior lá. Então, o primeiro dom que eu tenho que exercitar e que você tem que exercitar é o dom de servir um ao outro. É o dom de reconhecer que o outro é superior a você. Em terceiro lugar, pense na misericórdia das dádivas de Deus. Não que mereçamos esses dons, mas por causa dos nossos pecados, tudo que merecemos é o julgamento de Deus. Peçamos a Deus para nos ajudar a ver isso, para que assim venhamos a nos sentir maravilhados com a graça e a misericórdia que somente Cristo pode nos oferecer. A semelhança do ex-leproso que retornou para demonstrar a sua gratidão. Todos nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus para vermos a gloriosa misericórdia de Deus, a gratidão demonstrada, a alegria manifestada, glorifica a Deus. Que tenhamos gratidão por tudo que Cristo tem nos feito e que vejamos a salvação que Deus dá através daquilo que o Senhor tem operado na sua vida, na minha vida e na vida da igreja. A palavra de Deus fala que todo olho verá a salvação que Deus dá. E a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela foi chamada para proclamar esta salvação. E o instrumento querigmático é você, somos nós, proclamando em alto e bom som, que todos que estão ouvindo em alto e bom som reconheçam que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E é só Ele que pode dar a salvação ao homem perdido. Que a sua gratidão seja o resultado do mandamento de Deus para a minha e para a sua vida. A alegria. Esteja alegre. Eu não consigo compreender vocês. Eu estou mandando vocês para o Coliseu e vocês estão alegres? Sim, nós estamos alegres porque será apenas um momento. Vai ter dor? Vai, mas será simplesmente um momento. Um momento que não se compara com a eternidade que nos espera. A igreja brasileira precisa disso. Para ver o quão importante é servir a Deus. Aproveite a liberdade que você tem. Sirva a Deus. Seja grato a Deus. Está chovendo, eu vou para a igreja. Está sol, eu vou para a igreja. Está empoeirado, vou para a igreja. Estou cansado, vou fazer uma visita. Porque na hora da diversão não há cansaço, né? E não deve haver mesmo não, porque a diversão faz parte. Mas é muito melhor servir a Deus do que divertir. Diversão vai ficar aí. Nós estaremos para sempre com Ele no céu. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé.